Ni hao, pessoas que estão começando a admitir o fim do Império dos Estados Unidos. Agora sim, tudo bem com vocês? Até ele está admitindo que os Estados Unidos estão indo pro buraco. O nível de desemprego nos Estados Unidos tá muito baixo, mas o desemprego ou a desindustrialização americana é uma realidade. A parcela do PIB americano que vem do setor produtivo de manufatura Ele tá falando e o maluco tá no Tinder ali. é mais baixa que a média da economia global e infinitamente mais baixa do que os dos países superavitários. A Infinitamente. média global é X, os países superavitários estão acima da média global e os países deficitários estão todos abaixo da média global. E aí, por que esta Ele deve ter assistido o vídeo que o Bori fala que o rock é muito superficial, né? Deve ser isso. preocupação com o setor produtivo de manufatura e indústria? Vamos, conta pra nós. Esse é o setor que gera mais produtividade para uma economia, mais do que todos os outros setores. Porque você ter uma indústria, você consegue ganhar economia de escala. Você consegue ganhar padronização. Você consegue colocar mais capital e o retorno por unidade que você tem de capital investido é muito mais alto do que num setor de serviços. Serviços é individual. Você tem que atender cada pessoa. Difícil você automatizar. Difícil você construir produção em série. No setor produtivo, você consegue fazer isso. Difícil automatizar serviço. Telemarketing, maluco. Como assim? Então você ganha escala. Você consegue produzir mais por unidade de trabalho de cada trabalhador. Ok. No setor de serviços, você não consegue acompanhar isso. Ok. As inovações tecnológicas... Então, ó, você tá vendo mais-valia? Vocês pegaram ele explicando o que é mais-valia? Um trabalhador, você consegue extrair mais do trabalhador. Vocês pegaram a mais-valia, o Rock explicando? É isso aí. Elas vêm todas do setor... Faz favor, deem like aí. Deem like, deixa um comentário, dá um like na live. A não ser que você seja fã do Professor Rock. Setor produtivo. Testadas e implementadas, as grandes fronteiras da tecnologia, elas surgem nesse setor. Então, do ponto de vista econômico, é mais sólido para uma economia estar sustentada. 2 minutos repetindo a mesma coisa. Uma parcela boa da sua economia apoiada na indústria e no setor de manufatura. Ok. Você se tornar uma economia só de serviço, e eu sei que as pessoas têm uma outra discussão, né, sobre economias que evoluem e não vão ficar tendo fábrica. São grandes economias de serviço, financeiro e coisas do tipo. Por exemplo, o Império Britânico, né? Que o foco do Império Britânico, oh meu Deus, a Inglaterra, né? O Reino Unido, o foco deles é serviços, é lavagem de dinheiro. É nisso que eles são bons. São muito bons em lavagem de dinheiro. Este é um olhar de uma análise que não leva em consideração a capacidade de geração de produtividade e riqueza por unidade de dinheiro investido em comparação com o setor manufatura ou indústria. Tá bom, gerador de lero-lero. Você não Vamos mover a consegue conversa. acompanhar. Vamos mover a conversa. Então, por mais que seja uma evolução, ela tem um papel limitado. Isso não quer dizer que os Estados Unidos tenham que produzir tudo o que ele consome. A gente vai precisar olhar para a vantagem comparativa para escolher o que tem que produzir. Ah, lá vem, a analogia dele é a namorada lavando roupa e lavando louça. Mas existem coisas estratégicas que você vai depender do outro se você não produzir internamente. E aí a gente... Ele foi treinado para isso, né? O Rock foi treinado. Pode ver, a questão dele estar de terno, dele estar sempre alinhado, essa voz impostada, isso tudo é treinamento. Tudo é treinamento, sabe? Isso não é de graça. Que é para passar um ar de seriedade, para passar um ar de autoridade. Vê bem, quanto tempo ele passou aí, indo nesses podcasts e tal, falando com autoridade de coisas que ele não faz a menor ideia. Até eu começar a chegar aqui, agora outras pessoas chegarem e começaram a falar, não, o cara não sabe o que ele tá falando, cara. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Presta atenção, ele participa cada vez menos de podcast. Ele vai muito em podcast, agora que é market makers,
primo rico. E é isso aí. Agora ele tá lá no Flow, mas tipo, porque o Flow chama a gente de tudo que é lado. Mas ele vai cada vez menos em podcast. Porque a galera começou a se ligar que acho que tá meio zoado isso aí que você tá falando, hein? A gente começa a entrar no elemento geopolítico de por que o setor de manufatura é tão importante para a segurança nacional de uma nação. Em tempos de paz, a gente já entendeu. Você não ter a sua manufatura pode até passar batido. A gente já entendeu. Em tempos de guerra, ou de conflito, ou de instabilidade, você precisa ter uma capacidade industrial alta. Porque você vai ter que produzir tanque, navio, submarino, míssil e um monte de outras coisas que, se você não tiver essa capacidade instalada, você pode perder a guerra. Então, Israel não tem, né, Rock? Israel não tem essa capacidade instalada. Eles não precisam, eles têm os Estados Unidos. Tem uma das linhas de raciocínio que explica Ascensão e Queda de Impérios, que é um livro do Paul Kennedy, que chama The Rise and Fall of Great Powers. Ascensão e Queda de Grandes Potências. E este livro, a tese dele é o que explica que uma nação se torna uma superpotência, uma grande potência, é a relação da sua economia industrial, da sua economia manufatura com a sua força militar. Você não tem avanços tecnológicos militares se você não tem o avanço tecnológico. Você não vai ter o avanço tecnológico se você não tiver o setor industrializado, produtivo, avançando. É assim, a realidade, né? A realidade já não condiz com isso aí, né, cara? Assim, eu nem vou falar de impérios muito antigos, né? Porque, cara, né? Então, assim, tem muito império antigo que não vai cair nessa fita aí. Mas os Estados Unidos, eles já não têm uma manufatura muito forte há mais de 40 anos, cara. Então, assim, não necessariamente é isso aí, né? E não dá para condicionar uma queda do império a esses 2 pontos sozinhos. Sabe? Não tem como. É muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa envolvida. O Império Britânico não caiu porque os caras não tinham fábrica. O Império Britânico caiu por um monte de outros motivos, cara. Percebe o que está em jogo aqui? Então, por isso que eu digo que o diagnóstico... Conta para nós, doutor. Do Scott Bessent, do Stephen Miran e do Trump, tá certo. Só gênio, só Porque gênio. Eles dizem que é uma questão de segurança nacional só dos gênio. Estados Unidos retomar o crescimento do setor industrial americano. Rock, vamos conversar aqui, cara. Vamos conversar aqui. Você tá vivendo numa ilusão, cara. Você tá vivendo uma ilusão. Porque primeiro que esses caras não são gênio de nada, né? Segundo que, eles estão certo? Em parte sim, mas assim, Rock, quem que vai comprar terno feito nos Estados Unidos que vai custar uma fortuna? Quem que vai comprar celular, microfone, lâmpada, AirPods no celular que vai nos Estados Unidos porque vai custar uma fortuna? Ninguém vai fazer, cara. Ninguém vai fazer. Vai citar o Ronvara daqui a pouco. Ninguém vai fazer. Porque ninguém vai comprar. Porque o povo não tem dinheiro. Uma boa parcela da população de rua dos Estados Unidos já trabalha e os caras não ganham o suficiente para pagar aluguel. Sabe? A reindustrialização dos Estados Unidos, do ponto de vista deles, é importante? É importante. Agora, não vai acontecer, cara. Você sabe? Não tem como. É impossível. Porque o custo é muito, muito, muito alto. Não tem como acontecer. Sai dessa caverna. Trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. Isso não vai acontecer, cara. Por isso. Por questões econômicas. Isso não existe. E, por consequência, questões militares de defesa e de você manter a sua supremacia como grande potência ou o seu status de grande potência. Então, veja bem, gente, eles vão manter a supremacia de grande potência através de fábricas produzindo nos Estados Unidos. Não é através de 800 bases militares ao redor do mundo e $1 trilhão em orçamento militar. Não é isso, tá? Não é isso. É fábrica produzindo garrafa de plástico nos Estados Unidos. Não é um setor qualquer. É um setor que tem mais vantagens que os outros. Repito, isso não quer dizer que a economia vai ser majoritariamente somente industrializada como é a chinesa, que tem um déficit contrário, mas hoje a americana
está se desindustrializando demais. Isso compromete a sua capacidade de se preparar para a guerra e construir o Porque tudo é número de guerra, né, navios cara? Tudo é necessários para o guerra. confronto com a China. Tudo é guerra, tudo é confronto com a China. Vocês vê, ó, o Cobori falou isso no react que eu fiz, que eu postei não, eu não lembro mais. O Cobori falou isso. Vocês veem a China falando de guerra com os Estados Unidos, de Estados Unidos é inimigo? Vocês veem isso? Você não vê, né? Quem que vocês vê? Esses caras que nem o Rock. Em inglês, eu não sei como é que chamaria isso em português, mas em inglês eles chamam de warmonger. Que é esses caras que ficam guerra, 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 guerra. Não, porque a gente tem que se preparar com a guerra com a China. Por quê, cara? A China tá ameaçando os Estados Unidos? Não tá. Tem porta-avião da China passeando nos Estados Unidos? Não tem. Deve ser ao contrário, é uma puta piada, né? Mas assim, não tem, né, cara? É tudo guerra, cara. É tudo guerra. Bicho, tu mora no Brasil. Tu é brasileiro, mano. Tu mora no Brasil. O que tu fica falando de guerra, irmão? E sobre esse tema, né? A capacidade... Só um comentário que eu queria... Você falou do livro do Paul Kennedy. O Troirro citou esse livro na live inteira. Ele fez um comentário interessante sobre a capa do livro. Ele estava falando sobre esse processo de ascensão e queda. Que tem o Japão, né? Que está os Estados Unidos em cima... Aí é como se estivesse fazendo essa transição. Que é substituir o Japão pela Unido, China e crescendo, e a China é igual. A China é um grande Japão, muito maior. Mas a China é um grande Japão, muito maior. Mano do céu, como em nome de Sweet Baby Black Jesus, tem alguém que dá moral pra esse cara ainda, mano. A China é um Japão muito maior. Mas a tese do Paul Kennedy... Não, cara, a China não é um Japão muito maior. Sabe por quê, Rock? Sabe por quê? Porque em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos invadem o Japão, reescrevem a Constituição do Japão e hoje o Japão é uma semicolônia. Toda semana tem soldado dos Estados Unidos cometendo crime no Japão. Toda semana, cara. Isso não existe na China. Não tem base militar dos Estados Unidos na China. Cara, é um nível de geração de lero-lero e reducionismo barato que não é possível que os caras não podem questionar, mano. Não é possível, sabe? Não é possível, cara. É isso. Para você ser uma grande potência, é a sua capacidade industrial econômica. Ponto. E ele faz comparações, que no século XIX, os britânicos se tornaram a maior potência do mundo, o maior império, graças à sua revolução industrial. Sim, sim. Depois... Não é graças a vender toneladas e toneladas de ópio, traficar toneladas e toneladas de ópio para dentro da China. Inclusive, eu vou lançar um curso de história da China. A primeira aula é sobre guerra do ópio. Não, não é isso, né? E socar de dinheiro 30%... Não, isso é a questão do chá. Mas não é sobre isso, né? Não é sobre traficar uma porrada de droga. Inclusive, os primeiros multimilionários dos Estados Unidos eram traficantes de ópio dentro da China, tá? Então, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com arma, não tem nada a ver com uma empresa privada, que era a Companhia das Índias Orientais, se expandindo aqui na Ásia com armamento gigante. A Revolução Industrial ajudou? Ajudou. Mas esse processo começa antes da Revolução Industrial. Esse processo de expansão do Império Britânico, de invasões, pilhagens. Sabe? Então, assim, a Revolução Industrial foi importante? Foi, porque eles tinham tecnologias, por exemplo, que os chineses não tinham, que era o barco a vapor, que os chineses não estavam nem aí para isso, né, cara? Mas é só isso? Não. Esse dinheiro veio da onde? Você tem os alemães no século XX e depois dos alemães vem a potência industrial americana. E agora o que a gente está assistindo é a ascensão da potência industrial chinesa. Por isso que... A ascensão... Oh, não, a ascensão... A China já tá com a potência industrial faz tempo, cara. Tava em coma. Do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos precisam resgatar não tem como. Parte da sua capacidade industrial e produtiva. Não tem como. É impossível. Quanto essa capacidade de se reindustrializar é factível, considerando os custos envolvidos tanto de energia como também de pessoa? Olha só. Para quem não me conhece, eu sou engenheiro de produção. Eu trabalho com fábricas faz 25 anos. E só aqui na Ásia eu trabalho com fábrica há 8 anos. Então eu sei do que eu tô falando. Se tem uma coisa que eu sei do que eu tô falando é fábrica. Inclusive de construir fábrica em outros países. Vamos ver agora o que o Rock vai falar.
Os Estados Unidos têm custos de energia baixíssimos. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo, a energia está lá dentro. Num mundo instável geopoliticamente, que você precisa navegar, trazer o petróleo, vão tentar fazer um bloqueio naval, vão fechar o estreito, vão fechar o canal de Suez. No caos que a gente está vivendo, a China tem uma desvantagem tremenda. Ela precisa que esse petróleo venha de lugares muito distantes. Os Estados Unidos não. A China anunciou, eu até postei um vídeo disso ontem, a construção de 10 usinas nucleares. Eles estão construindo usina nuclear 7 vezes mais rápido e 6 vezes mais barato que os Estados Unidos, por exemplo. Então, não, a China não vai ficar dependendo de petróleo por muito tempo. E outra, a China tem muito petróleo em Xinjiang, muito petróleo. E a China está comprando agora do Canadá, então não é tão longe assim, cara. Não é. Então, esse ponto não condiz com a realidade. Sabe por quê? Porque essas empresas são estatais. Então, essas empresas não são focadas em dar lucro, porque elas são empresas estratégicas, ao contrário dos Estados Unidos, onde essas empresas são privadas. E a ideia é ganhar dinheiro. Esse petróleo vem do México, do Canadá, por isso que a loucura de brigar com o México e o Canadá não existe, e vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Tá, e daí? Em níveis jamais vistos. E daí? Então, os Estados Unidos tem energia e vai ter energia. Então, esse problema os Estados Unidos não tem. O custo, cara, pelo amor de Deus, o custo é de empresa privada, mano, pelo amor de Deus. E a China tem. Você citou uma outra coisa além de energia? Custo de pessoa. Então, a produtividade do trabalhador americano, se você permitisse que o trabalhador chinês tivesse a transferência de renda de volta para ele... Ó o lero-lero. O trabalhador americano é mais produtivo. O trabalhador americano ganha mais porque ele tem recebido proporcionalmente um retorno maior da aumento de produtividade. Lero-lero. É só lero-lero. Os salários nos Estados Unidos, eles são estáveis há muito tempo. Eles não sobem, né? Ao contrário aqui da China, que eles triplicaram em coisa de 10 anos. Isso é só lero-lero, tá? O custo da mão de obra da China é muito barato, inclusive porque o custo de vida na China é muito barato. Nos Estados Unidos, o custo de vida é muito caro. Residência, comida, energia, é tudo muito caro. Então, assim, cara, é só lero-lero. As empresas privadas que produzem todos esses produtos aí não vão voltar para os Estados Unidos. Sabe por quê? Quando rolou a guerra tarifária, eu acho que foi a Financial Times que fez me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, que fez um cálculo de quanto é que ia custar um iPhone nos Estados Unidos. Ia custar $20 mil se fosse produzido nos Estados Unidos. $20 mil! Ah, não, porque a produtividade não sei o quê. Mano, custo de pessoas, tanto faz a produtividade nesse caso, é o custo de um operador. Porque um operador não vai conseguir produzir 5 vezes mais que um chinês. 20 vezes mais para compensar, entendeu? O cálculo que ele está fazendo, esse lero-lero que ele está metendo, é só lero-lero, cara. Porque se fosse verdade, as fábricas estavam nos Estados Unidos e não na China. Vocês conseguem entender? Se o que ele está falando realmente fosse condizente com a realidade, a fábrica não estava em país pobre. O salário ser mais alto não é um problema para uma economia. Não. Por quê? Não. Na verdade, isso é um sinal de saúde econômica, se os salários estão aumentando. Cara, ele não... O ponto é que o salário só pode aumentar se a produtividade aumentar. Negativo. Você não pode aumentar os... Negativo. Ano passado, a inflação aqui na China foi cerca de 2%. Em 2024, né? Não sei quando é que você vai ver esse vídeo aqui. Aí foi cerca de 2%. O governo da cidade onde a gente morava mandou subir o salário dos operadores em 12%. 12%. 12%. E como eu falei, o salário dos caras triplicou em coisa de 10 anos. Triplicou. Imagina, 10 anos atrás tu ganhava 1.000, hoje tu ganha 3.000, sabe? Triplicou. Então, não. Porque esse mundo que ele está vivendo não é o mundo da realidade, né? Aonde? Me diz aonde que as pessoas ganham, o salário delas aumenta de acordo com a produtividade. Porque nos Estados Unidos não é. Tem N gráficos. Procurem no Google aí, variação de salário e produtividade nos Estados Unidos, vocês vão ver que a produtividade sobe muito e o salário não acompanha. Isso é mentira. O Rock está mentindo aqui.
Isso não existe nos Estados Unidos. Pode ser que algum país exista, duvido muito, mas não é nos Estados Unidos. Os salários e a produtividade não aumentar. Aumentar o salário não é necessariamente que o custo ficou maior da mão de obra. É que o custo do salário tem que subir junto com o nível da produtividade. E eu digo... Como eu falei, né? Ele tá dentro da minha seara, né, irmão? Como é que a gente aumenta a produtividade de uma fábrica? 2 formas. Ou você faz mais rápido as coisas, porque digamos que tipo, faz uma máquina de lavar a cada 25 segundos, certo? Eu trabalhava com máquina de lavar, então é um exemplo mais fácil. A gente trabalha com máquina de lavar. Ou você reduz esse tempo de 25 segundos, tá? Para 24, para 20, ou você tira pessoas da linha de produção e redistribui as funções dessa pessoa para outros postos. São as 2 únicas formas. Tem uma terceira forma que é substituir a pessoa por robô. Beleza? É isso aí. São só essas 3 formas de aumentar a produtividade, assim, pragmaticamente numa linha de produção. Ou você reduz o tempo de ciclo, né, faz o produto mais rápido, ou você tira pessoas e redistribui as atividades dessa pessoa para outras pessoas, ou você mete robô na linha de produção. Tá? O que ele está falando não se aplica na realidade, que esse cara nunca pisou numa fábrica na vida. Eu diria que os Estados Unidos, se a China não tiver essa condição artificial, os Estados Unidos são bem competitivos. Essa capacidade não são, industrial, cara. Não são. Ela pode ser retomada rapidamente. Tanto não são que as empresas não estão voltando, cara. Vocês conseguem entender o descolamento da realidade, o quanto ele falseia a realidade? Vocês conseguem entender? Quantas fábricas voltaram para os Estados Unidos quando começou as tarifas? Nenhuma, né? Nenhuma. As fábricas não estão voltando porque elas não vão voltar. O custo é muito alto, cara. Esse mimimi de produtividade é só mimimi. Tem um ecossistema, talvez melhorar alguma infraestrutura, mas tem tecnologia, tem capital em abundância. Não tem tecnologia, sabe por quê? Porque os maiores produtores de robôs são da China. Olha só, eu fui montar uma fábrica nos Estados Unidos, tá? Uma empresa chinesa me mandou para montar uma fábrica lá, instalar os equipamentos, comissionar os equipamentos e iniciar a produção. Fiquei 6 meses lá. Aqui na linha de produção da China, eram várias linhas de produção separadas, que dava mais de 30 pessoas. Se juntasse tudo, né? Dava mais de 30 pessoas. As máquinas são mais baratas, o processo é muito mais simples. Lá nos Estados Unidos, a gente teve que juntar todas essas linhas de produção numa linha grande só, para economizar tempo, né? As máquinas são bem mais complexas e só tem 5 operadores. 5. Não tem... Aqui na China 30, lá nos Estados Unidos 5. Então vocês conseguem entender que não tem como, cara. Quem se muda para os Estados Unidos é porque, no caso dessa empresa, por exemplo, o maior cliente era os Estados Unidos. Então é estratégico e competitivo para eles estarem lá e produzirem parte lá, né? Porque é mais fácil de entregar. Mas no fim, quem banca aquela fábrica são as fábricas da China. Porque o custo lá é muito alto. E, de novo, os equipamentos vêm da China, cara. A não ser que a gente esteja falando de equipamentos muito específicos. Por exemplo, para a produção de piso, equipamentos italianos ainda são muito, muito fortes no mercado. Para algumas produções de laminado de piso, de madeira, tem muito equipamento alemão. Tem uma impressora de piso laminado, da Riemann, acho que é o nome da empresa alemã, que eles são os principais fornecedores do mercado. Então, para algumas coisas específicas, isso ainda é verdade. Agora, de modo geral, cara, a China é o maior fabricante, o maior exportador de robô do mundo. Então, nos Estados Unidos não tem a tecnologia. E não tem nem o dinheiro, cara. Tem mão de obra qualificada. Não tem. E tem capacidade de mão de obra produtiva. Por que não tem um abençoado na frente dele que faça a pergunta, ok, por que as fábricas não estão lá então? Eu acho que isso é fácil de ser resolvido. Ai, cara. A gente traz ele aqui pra rir, porque não é possível, cara. Não é possível.
ele não é sinólogo. Sinólogo é a gente que estuda a China, né? Ele não fala chinês, nunca pisou na China, ele não sabe nada de China. Ele é um cara generalista, né? Desculpa, generalista de ciências internacionais. Ele não sabe nada de fábrica. Ele falou um monte de besteira de fábrica aqui, tá? Um monte de besteira. E aí, como eu falei, ele tá se metendo no que eu manjo, né? Que eu manjo só um pouquinho. Então, ele só falou besteira, gente. Só besteira. Mas nada que a gente pudesse ser diferente, né?